Saudações, este vídeo é uma continuação dos hematomas subdurais. Agora a gente vai conversar e mostrar alguns casos de hematoma subdural subagudo ou isodenso, o que é uma dificuldade grande para o diagnóstico. Ele acontece geralmente em pacientes mais idosos e às vezes em pacientes alcoólatras, né, que sofrem pequenas quedas, pequenos traumatismos cranianos repetidos, né? E às vezes o paciente entra num quadro de alteração de comportamento, diminuição do nível de consciência, alguma coisa semelhante à demência e diminuição da mobilidade, e na verdade ele tem hematoma subdural, geralmente subagudo, bilateral ou às vezes até crônico. O problema é que quando o hematoma subdural é agudo, ele é hiperdenso, quando ele é crônico, ele é hipodenso, mas entre ele se transformar de agudo para crônico, isto é, entre a hiperdensidade até ele chegar à hipodensidade, ele passa por um período no qual ele fica isodenso, com a mesma densidade do córtex, e aí fica difícil identificar. Veja este caso. Nós temos aqui claramente coleção subdural. Veja que está levemente hipodensa. A hora que chega aqui, fica da mesma densidade do córtex, mas na verdade, isso aqui é tudo coleção que vem até aqui embaixo. Mas aqui ele está isodenso. Aqui nós temos a coleção subdural, que está hipodensa, fácil de identificar, alguns focos hiperdensos de ressangramento, mas aqui está tudo isodenso ao córtex e a coleção vem até aqui embaixo. Então, esse caso ilustra bem que se a coleção fosse toda isodensa, possivelmente a gente poderia não identificá-la, como é neste caso aqui. Você observa que há algum efeito expansivo aqui, porque você tem a compressão do ventrículo lateral à direita, dilatação do ventrículo lateral à esquerda, hérnia subfalcina, desvio das estruturas da linha média da direita para a esquerda, mas você não vê o que está causando isso. Na verdade, existe uma enorme coleção subdural, né, um enorme hematoma subdural, isodenso ao córtex, aqui na reconstrução coronal também. Porque vejamos, olha esse lado, você acompanhando o córtex e a substância branca, você vê que a transição, né, entre o córtex e a substância branca é aqui próximo do crânio. Veja só, acompanhando aí as projeções digitiformes da substância branca, veja que a substância branca chega até lá próximo à tábua óssea. Quando você vem aqui, olha só, aqui está chegando próximo à tábua óssea, aqui já está distante, veja que a substância branca está parando mais ou menos por aqui, né? Olha só, para lá ela não vai, ela para mais ou menos por aqui. Significa o quê? Significa que o córtex está acabando aqui. Daqui até aqui é tudo coleção, é tudo hematoma subdural, só que é isodenso ao córtex, tem a mesma cor, né? Vamos dizer assim, a mesma densidade do córtex, então você não consegue diferenciar. Só que não existe um córtex tão espesso assim, que cause efeito de massa assim. Então, sempre que você vê isso aqui, um córtex, alguma coisa que parece ser um córtex muito espesso e que tenha um efeito compressivo, né? Você tem que lembrar da possibilidade de um hematoma subdural, isodenso ou subagudo. Neste caso, como é unilateral, fica fácil você fazer essa comparação, mas em casos onde o hematoma é bilateral, às vezes fica muito difícil. Nesse caso aí foi feita ressonância magnética e olha aí o volumoso hematoma subdural, né? Que ele é isodenso na tomografia, mas ele tem um sinal muito diferente do córtex na ressonância magnética. Você vê aqui o volumoso hematoma subdural isodenso, né? O subagudo.
Aqui um outro caso, né? Nosso olho já está um pouco mais treinado com o caso anterior. Você vê que tem um efeito expansivo, você vê a compressão, vê o desvio das estruturas da linha média, vê a dilatação do ventrículo do outro lado. E aqui você não consegue delimitar, mas você vê que a substância branca ela começa a parar aqui. Olha só, a substância branca está parando aqui, não está chegando até aqui onde deveria chegar. Então significa o quê? Que o córtex está aqui. O córtex está aqui. E daqui até aqui é tudo coleção isodensa. É hematoma subdural isodenso. Veja este caso que interessante. Se você pega só essa fase pré-contraste, né, sem contraste, possivelmente você acharia que está normal, né? Muita gente olha para isso aqui e acha que está normal. Mas veja bem, novamente, veja que a substância branca está terminando muito longe da calota craniana, dos dois lados. Então quer dizer que o córtex está exatamente aqui. Daqui até aqui é tudo coleção isodensa subdural, dos dois lados. Então, hematoma subdural subagudo isodenso bilateral. Como a gente já está com o olho treinado e já percebeu esse detalhe aqui, então nós já fazemos esse diagnóstico. É um diagnóstico difícil de ser feito. Quando se injeta o contraste, isso fica um pouco mais fácil de ser observado, porque o que acontece? O córtex ele realça normalmente um pouquinho e existem vasos aderidos ali no córtex, que são vasos que estão na pia mater ali, que fica aderida no córtex. Então, olha só, você consegue ver o córtex, ver os vasos aqui que estão no córtex, ver que o córtex está aqui, né? Ele está terminando aqui. Daqui até aqui é tudo coleção. Veja que você começa a delimitar melhor a coleção subdural desse lado e desse outro lado também. Né? Coleção subdural, hematoma subdural isodenso bilateral. E é justamente esse tipo de paciente que ele apresenta, ele vai rebaixando o nível de consciência, vai entrando num processo de apatia, de depressão, de demência, e às vezes o déficit motor dele não é localizado, é global, né? Ele vai perdendo força globalmente. E é esse tipo de paciente que fica muito difícil de pensar clinicamente em hematoma subdural crônico. Às vezes você não pega a história de trauma, porque às vezes é um trauma pequeno, um trauma mínimo, às vezes é um paciente idoso ou alcoólatra, e corre-se o risco de você fazer uma tomografia e passar batido nisso aqui. Então tem que tomar muito cuidado com o hematoma subdural subagudo ou isodenso. Aqui um outro caso, esse caso aqui ele estava um pouquinho hipodenso aqui, né? E aqui isodenso. Quando fez o contraste ficou muito mais evidente, né? Dá uma janeladinha, escurece um pouco o exame e você vê aqui, sem dúvida, que há coleção isodensa bilateral, subdural. Aqui um outro caso, hematoma subdural subagudo, né? O isodenso, unilateral, aqui à esquerda, você vê nitidamente aqui que a substância branca chega até próximo lá ao osso, né? Tem córtex, evidentemente, delimitando isso aqui, e aqui você vê que ela fica distante, né? A transição do córtex com a substância branca fica distante do osso. Isso significa que isso aqui é coleção subdural, coleção no espaço subdural, aquela coleção lentiforme, um hematoma subdural subagudo. Olha só um outro caso unilateral aqui à direita, né? Uma volumosa coleção isodensa. Veja a transição do córtex com a substância branca, onde é que está. Significa que o córtex vem no máximo até aqui. Daqui até aqui é hematoma subdural, né? Isodenso, subagudo. Aqui a mesma coisa. Veja só. Veja como começa a fazer sentido, né? Começa a ficar fácil. Você vê a compressão, vê a dilatação, vê o desvio das estruturas da linha média, né? A hérnia subfalcina, vê onde está a transição do córtex com a substância branca e vê que aqui
é uma coleção isodensa, um hematoma subdural subagudo. Olha só, outro caso, né? Um volumoso hematoma subdural subagudo. Então era isso. Neste vídeo o objetivo aí era mostrar como identificar um hematoma subdural isodenso, né, subagudo, e às vezes na dúvida você tem que encaminhar rapidamente para ressonância magnética, porque aí fica muito fácil. Mas o nosso objetivo é identificar na tomografia computadorizada. Muitos desses pacientes vêm com indicação clínica de AVC, com indicação clínica de demência, com indicação clínica de depressão, né? Já tivemos oportunidade de ver aí as mais variadas indicações clínicas e o paciente tem hematoma subdural subagudo. Já tivemos oportunidade de ver pacientes com hematoma subdural subagudo bilateral serem atendidos em pronto-socorro, fazer a tomografia computadorizada, não foi visto os hematomas, não foi identificado e foi mandado para casa. E depois retorna numa condição muito pior. Ok? Então neste vídeo era isso, obrigado e até o próximo.